O nosso tema de hoje, né, para o nosso estudo, é um tema que mexe muito com os nossos corações, porque fala de algo que hoje nós estamos basicamente carentes. Por quê? Com esse isolamento, com toda a questão na qual nós temos hoje vivido, a gente não sabe, não tem tido muito afeto, né, daquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida para com o outro, e aí é importante, nesse aspecto, nós voltarmos a atenção para aquilo que Deus fala em sua palavra. O pessoal do Hangout aqui, a tela apareceu? Sim, ok. Ok? Tá. E o pessoal do Face também, tranquilo aqui? Mas uma das coisas importantes nesse aspecto, em todo esse procedimento, é nós pararmos para justamente ter empatia, né, para aquelas pessoas que estão hoje vivendo e passando por situações difíceis. Por isso que nós devemos, a partir daqui, entender que se nós não vivemos o amor que Deus tem nos dado, e se nós não demonstramos este amor de maneira clara, através da nossa vivência, o nosso evangelho está sendo falho. Porque de nada adianta dizer que ama a Deus, eu dizer que simplesmente sirvo a Deus, mas a minha vida não estiver vivendo esse amor. Ou seja, Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né, que o amor é a base de tudo aquilo que nós fazemos. Então eu queria que você, a partir daqui, meditasse e parasse justamente para pensar na maneira como eu e como você queremos enxergar a vontade de Deus aqui para a nossa vida. E para a gente iniciar, a partir daqui, a nossa conversa, né, uma das coisas importantes que nós precisamos, ao fazer isso, é justamente entender que tudo na nossa vida está baseado naquilo que Deus é. Ou seja, uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que ele deixou para mim, que ele deixou para você, é que nós possamos, de fato, amar como ele amou. Nós possamos, diante do que nós fazemos, buscar ser imagem dele aqui, nesse mundo. Por quê? Quando você, nós amamos, nós somos mais parecidos com Deus. Nós passamos simplesmente a viver o fundamento daquilo que ele nos deu. Ou seja, o que eu e você precisamos nesse aspecto e naquilo que nós fazemos, entender o seguinte, como lemos lá na primeira carta de João, Deus é amor. E ele sendo amor, ele deseja que cada um de nós demonstremos isso de maneira clara àqueles que estão à nossa volta. Então, veja o que Paulo vai dizer aqui aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. Ele diz assim: toda a lei se resume num só mandamento. E qual que é esse mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o que Deus mais anseia, o que Deus mais deseja é que naquilo que eu faço, naquilo que você faz, nós precisamos, a partir daqui, buscar desenvolver a nossa maneira de trabalhar e enxergar a vontade de Deus. Afinal, aprender a amar, e principalmente de forma desinteressada, não é uma tarefa fácil. E sabe por quê? A gente, às vezes, tem a tendência de gostar das pessoas que gostam da gente, ou daquelas pessoas que sempre têm algo a oferecer para a gente. Então, é aquele tipo de amizade, é aquele tipo de amor que está preso a uma condição. E é aí, então, que reside o fato de eu entender que a gente tem uma natureza egoísta, eu tenho uma natureza pecaminosa, e é dentro dessa natureza que eu preciso justamente permitir que Cristo possa mudar o centro desse egoísmo da minha vida. Por quê?
à medida em que nós vamos descobrindo o amor de Deus, à medida em que nós vamos colocando os nossos corações diante dele, a gente vai aprendendo quem ele é. A gente vai aprendendo o que ele deseja de nós. E veja, em toda a nossa vida, até o final dela, o que eu e você precisamos entender é que vai ser um processo. Um processo que Deus vai trabalhar em nossas vidas, principalmente nesse quesito, amor. Agora veja, é lógico que Deus deseja que eu ame a todas as pessoas. Isso é claro, isso é evidente. Mas uma das coisas que você precisa entender, e que a palavra de Deus ela nos traz, é que ele se interessa especialmente porque aprendamos a amar também, principalmente aquelas pessoas que fazem parte da nossa família da fé. Ou seja, os outros cristãos. Agora, veja o que Pedro vai dizer. Ó, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Veja que Pedro vai deixar muito claro que esse amor precisa acontecer. Aí, talvez, você vai perguntar o seguinte, ok, eu tenho que amar Deus, eu tenho que amar aquele meu irmão que é cristão. Agora, por que nós devemos dar atenção ou amor especial aos outros cristãos? Por que, segundo a palavra de Deus, ele precisa ser evidenciado? Se a gente olha, né, para o contexto, e aí partindo do contexto da sua casa, partindo do contexto em que você vive, você tem que entender o seguinte: Deus quer que a nossa família ela seja conhecida pelo amor. E aí, veja, mais até do que qualquer outra coisa. Então, o que nós precisamos entender não é que eu vou desprezar as pessoas que não são cristãs e aí eu vou apenas amar as cristãs. Não. O amor deve começar com nós que somos. Se eu digo ser cristão, o amor precisa começar no meu coração. E eu preciso, a partir daqui, expressar esse amor. E aí é que eu vou entender justamente que Jesus, ele disse que o nosso amor deve ser um pelos outros. E não as nossas crenças doutrinárias, porque hoje, infelizmente, a gente vê o seguinte, que as pessoas, por conta de doutrinas e situações, elas se dividem. Elas passam a não se falar mais. Agora, veja, o nosso maior testemunho perante o mundo não são as nossas crenças doutrinárias, mas muito mais que isso é a maneira como eu vivo o que Cristo representa para mim. É a maneira como eu demonstro quem Jesus é ao redor daquilo que acontece comigo. Veja o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí você vai ser discípulo, como ele vai dizer aqui no final do verso. Você vai ser reconhecido como discípulo de Deus, você vai ser reconhecido como aquele que busca de fato a vontade de Deus quando você amar um ao outro. Amar parece algo simples. Amar o próximo parece algo tranquilo. Mas sabe, queridos, não é. E sabe por quê? Porque, às vezes, a gente tem que lidar com pessoas que são imperfeitas. E uma das coisas que nós precisamos entender a partir daí é que a vontade de Deus é que nós possamos ter uma associação íntima e constante com os outros cristãos. Para que possamos, então, porque nós estamos falando a mesma língua aqui.
Ou seja, se eu digo ser cristão, se eu digo ter Jesus na minha vida, então a minha vida precisa falar do amor de Deus. Se ela não está comunicando isso, se ela não está falando isso, então algo está errado na minha forma de encarar a vida, na minha forma de encarar o mundo. E aí, então, você precisa entender que o amor não pode ser aprendido solitariamente. Eu sou um ser social, você é um ser social. E olhando para toda essa questão, é que nós, a partir daí, temos então de ter pessoas por perto. E aí que é o difícil. Porque quando nós nos aproximamos das pessoas, nós vamos ter que lidar com pessoas que são irritantes, nós vamos ter que lidar com pessoas que são imperfeitas, nós vamos ter que lidar com pessoas que são frustrantes, que vão sabotar a gente. Então, não é fácil. Eu sei que nesse presente momento em que estamos vivendo, né, de isolamento social, os corações estão mais voltados a essa reciprocidade, a essa questão de buscar o outro. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso dar o amor sem querer receber nada em troca. Porque através de eu demonstrar o amor, eu vou trazer a unidade naquilo que eu penso. E é pensando justamente nessa unidade é que a Bíblia nos traz alguns exemplos e aprendizados acerca de como deve ser esse nosso amor. Então, a primeira coisa que você precisa entender quando você olha para a sua vida é que a melhor utilidade que você vai dar à sua vida é quando você começar a amar. É quando você começar a deixar de olhar um pouquinho para você mesmo e começar a olhar para o outro. Quando você começar a se desfiar um pouquinho do que você quer, do que você deseja, do que você realiza e começar, na verdade, a encarar a vida de maneira como Cristo encarou. Porque Cristo não pensou nele mesmo. Cristo não olhou apenas para ele, mas ele olhou para aqueles que estavam à sua volta. E é justamente pensando nisso é que eu e você precisamos ser mais altruístas. Olha o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, no início do versículo 1. Ele diz, sigam o caminho do amor. Lembrando que se você voltar lá no texto, se você olhar para o capítulo 13, ele vai trazer todo um capítulo falando da importância do amor. E depois ele vai falar de dons, depois ele vai falar de vida comunitária. E aí, baseado no que ele explanou no capítulo 13, acerca de que o amor é o dom supremo e que todas as coisas, elas se vão, mas o amor permanece, ele diz, esse amor precisa dar sentido à minha e à sua vida. Se você é um tipo de pessoa que tem pensado apenas em você mesmo, se você é aquele tipo de pessoa que não tem olhado para as pessoas que estão à sua volta, então algo está errado na sua vida, porque você não está vivendo esse amor que Cristo deu para que você vivesse. Por essa razão, meus queridos, é que nós precisamos justamente perguntar a nós mesmos: por que os nossos relacionamentos devem ter prioridade acima de todo o resto? Acima dos meus bens, acima do meu trabalho, acima das coisas que estão à minha volta. Por quê? Que eu tenho que valorizar mais os relacionamentos, priorizar mais os relacionamentos do que todo o resto da minha vida. Aí você tem que entender que a vida sem o amor, ela perde o seu valor. Quando a gente simplesmente vive para nós mesmos, quando nós não olhamos para o outro, quando nós não temos a visão do outro, quando nós olhamos apenas para aquilo que nós queremos, a nossa vida perde o seu significado, a nossa vida perde a sua maneira de encarar os fatos. E aí veja o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3. Ele vai dizer, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado,
se eu fizer isso sem amor, ele vai dizer aqui, nada disso me valerá. Ou seja, não há um significado, não há uma razão de ser. E é por isso que eu e você precisamos entender que frequentemente a gente age como se os relacionamentos devessem ser espremidos nas nossas agendas. Ou seja, a gente às vezes vive em prol de nós mesmos, mas olha, eu vou ter agora um tempinho para fulano, eu vou ter um tempinho para ciclano. Mas sabe, Deus diz que nós precisamos construir relacionamentos que são duradouros. Por quê? Porque é justamente nos relacionamentos que a nossa vida vai ter um significado. São nos relacionamentos que nós vamos aprender. E talvez nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que você está longe, de repente, da sua família de sangue, como pai, mãe, como avô, como filhos. Às vezes tem sido difícil, você tem sentido muito disso. É por essa razão que nós precisamos, a partir daqui, entender e olhar para os mandamentos de Deus. Quando você vai lá para Êxodo, no capítulo 20, você vai ver Deus ensinando o povo acerca dos mandamentos, e os 10 mandamentos, quando você pega esses 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos vão falar acerca da minha relação com Deus, mas veja que ele usa 6 mandamentos para falar da minha relação com as pessoas, com o outro. E a maneira pela qual nós, a partir daqui, precisamos parar de olhar para nós mesmos e passarmos, sim, a olhar para aquela pessoa que Deus tem colocado. Mas veja, independente se é a minha relação com Deus ou a minha relação com o outro, os 10 mandamentos falam sobre relacionamentos. Então, por mais que você diz assim, não, eu sou uma pessoa antissocial, eu sou uma pessoa que simplesmente busco viver a minha vidinha, os meus negócios, não quero me comprometer com nada, não quero olhar para ninguém, quero viver minha vida. Vai chegar uma hora em que você, em que eu, vamos precisar uns dos outros. O que nós precisamos entender em todo esse processo é que, à medida em que vamos demonstrando o amor, o nosso relacionamento, nós começamos a crescer. Nós começamos a olhar um pouquinho menos para nós. E nós começamos, a partir daí, a ver o valor do outro. E então, quando eu simplesmente olho para alguém que, de repente, é morador de rua, alguém que é um dependente químico, alcoólico, alguém que, de repente, está desprovido de toda... Nós precisamos, a partir daí, entender a maneira como Deus quer fortalecer a nossa vida e o nosso coração. Como Ele deseja trabalhar comigo, como Ele deseja que, de fato, eu olhe para essas pessoas, não como mais um número, mas como pessoas que são criadas e valorizadas à imagem de Deus. Elas não são diferentes de mim, elas não são diferentes de você, todos somos seres humanos e precisamos aqui um do outro. Tanto é que, nessa luta contra o Covid-19, o mundo tem se unido em prol de um objetivo. Tirando, às vezes, a questão política, que não vem ao caso aqui, nós vemos as pessoas mais altruístas, mais sensibilizadas. E é justamente pensando em tudo isso, queridos, que nós precisamos entender que Jesus resume basicamente aqueles 10 mandamentos a 2 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Olha o que ele disse lá em Mateus, capítulo 22, do verso 37 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo
não menos importante, como ele está dizendo, é semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. Porque, olha que ele vai terminar dizendo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo está resumido simplesmente naquilo que nós temos visto na palavra de Deus. Então, se você ama Deus, se você ama o outro, todas as outras coisas já fazem parte desse aspecto. Então, entenda, meu querido, minha querida, que os relacionamentos e não as realizações, não os nossos bens, não simplesmente a nossa intelectualidade, não simplesmente aquilo que eu possuo vão trazer significado para a minha vida ou vão de fato importar para mim. Não! Por quê? Porque essas coisas elas passam. Agora, por que a gente permite que os relacionamentos, então, fiquem com a pior parte? Pensa um pouquinho aí. Por que às vezes, na nossa relação com o próximo, com o outro, nós deixamos em segundo, terceiro, quarto plano? E às vezes nós valorizamos os nossos bens, aquilo que nós possuímos, né? Eu penso no meu lado, e me esqueço de que muitas vezes eu preciso investir não em coisas, mas em pessoas. Essa pandemia tem um lado bom, porque ela fez com que a gente parasse um pouquinho de valorizar o bem, valorizar as coisas materiais. E passamos simplesmente a olhar mais para o outro. Passamos a ter mais empatia pelo outro, passamos a não ficar presos simplesmente à nossa forma egoísta de ver o mundo. Mas nós passamos sim a olhar para outra pessoa como sendo aquela que de fato agora é que importa. A lutar pelas vidas, a lutar pelas famílias, a entender que apesar do que nós enfrentamos, do que nós passamos, as vidas são mais importantes do que as coisas. E que as vidas valem mais do que, de fato, as coisas representam para nós. Isso por quê, meus queridos? Porque, na verdade, quando a gente pensa no amor, ele não é algo passageiro. Ele não é algo que está preso a um período de tempo, mas ele é algo que vai durar a eternidade. É por isso que nós precisamos entender que Deus deseja que eu e você tenhamos o amor como a nossa principal prioridade. Ou seja, não é o que eu possuo que é a minha prioridade, mas é a minha relação com o outro, é a minha empatia com o outro, é eu olhar para outra pessoa e, a partir daí, então, entender que isso vai sustentar todas as outras coisas. Olha o que Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo 13, ele disse assim: permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, ele está dizendo que é o quê? Não é a fé, não é a esperança, mas o amor. Então, é pensando justamente naquilo que o amor representa, e o fato maior é a maneira como Cristo demonstrou isso de maneira clara, se entregando naquela cruz por mim e por você, é que hoje nós podemos justamente ter a certeza de que não estamos sozinhos. Mas Ele constantemente está trabalhando em nosso coração. Por quê? Porque, na verdade, queridos, o amor, ele não vai simplesmente passar com o tempo, mas ele vai deixar na minha vida ou na vida daquelas pessoas com quem eu tenho convivido atualmente um legado. Porque a forma como você trata o outro é que vai deixar marcas na vida deles. Não é a sua riqueza,
não são os seus feitos, não é a sua influência que vai deixar um legado aqui para as pessoas. Mas sim, a maneira como você tratou cada uma dessas pessoas. Elas não vão se importar para quanto você tinha, ou quanto você tinha de bens, ou quão importante talvez você foi. Mas o que vai marcar na vida de cada um de nós é a maneira como eu as tratei, é a maneira como eu as trouxe para perto de mim, é a maneira como eu as amei. Então, pensando justamente em tudo isso, é que nós precisamos entender que quando a vida na Terra está aqui no fim, o que as pessoas mais querem? Quando você está no leito de morte, quando você de repente fala, olha, eu vou morrer, são os meus bens? É o que eu tenho? É a minha intelectualidade? Não. O que eu mais desejo, o que eu mais quero, é justamente estar perto de pessoas que amam, de pessoas que me amam, de pessoas que são importantes para mim. Ou seja, nos momentos mais difíceis da nossa vida, não são os nossos bens que contam, mas sim aquelas pessoas que se importam conosco. E quando eu vejo isso, quando eu entendo isso, eu demonstro quem Jesus é neste mundo. Eu demonstro o verdadeiro cristianismo que não está enrustido numa religiosidade meramente ou numa questão doutrinária meramente, mas é Cristo sendo personificado na minha e na sua vida. Por isso, queridos, se eu quero de fato demonstrar amor e viver esse amor, sabe como eu faço isso? A melhor expressão do amor é o tempo. Ou seja, é o quanto eu gasto com a pessoa que eu digo amar. E aí, então, uma das coisas importantes é como que anda o nosso tempo? Como está o seu tempo? Talvez alguns mudaram a rotina de tal forma que dizem, olha, agora eu estou com tempo, agora eu pude sentar, eu pude lidar com muita coisa, mas eu sei que o pessoal da saúde, mesmo o pessoal da educação, né, que tem corrido aí com as atividades, né, nas aulas online, vídeo, entre outras coisas aí, tem corrido com as coisas. O pessoal de mercado. Mas, às vezes, a nossa vida estava tão corrida, e ela é tão corrida, e que, às vezes, a gente não para justamente valorizar aquilo que é importante. Então, o que você precisa entender, o que eu preciso entender, é que a importância das coisas, ela pode ser medida pelo tempo que eu estou disposto a investir em determinada coisa. Por quê? Eu digo isso. Eu, por vezes, erro nesse ponto. Porque, às vezes, a gente diz o seguinte, não, eu valorizo isso. Não, olha, isso é mais importante para mim. Mas quando eu olho e vejo o quanto de tempo eu estou investindo ou dedicando a isso, e vejo que nem sempre aquilo que eu digo está coerente com aquilo que eu estou realmente realizando. Então, o que isso deve nos levar justamente a pensar é quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mas nós vamos mostrar que as pessoas se importam. Porque não adianta ter um discurso teórico dizendo, não, eu me importo com isso, me importo com essa causa, me importo com a família, me importo com isso, mas eu não gasto tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para todas as outras coisas no mundo, menos para isso. Então, se eu quero realmente conhecer quais são as minhas verdadeiras prioridades, se eu quero realmente reconhecer a maneira como eu estou valorizando aquilo que está à minha volta, olhe para a maneira como eu utilizo, ou como você utiliza o seu tempo. Olhe para a maneira como você gasta esse tempo.
Porque o nosso tempo, queridos, é a nossa vida. É por isso que ele é o maior presente que nós podemos dar a alguém. E sabe, ele é um produto não renovável, porque ele não volta. Você, às vezes, perde tempo com tantas coisas, e que você fala, nossa, se eu tivesse tempo de voltar. Se eu voltasse naquele momento na minha vida. E às vezes a gente fica simplesmente lamentando o que nós não fizemos. Mas veja que Deus tem te mantido de pé ainda. E ao te manter de pé, Ele simplesmente quer que você justamente valorize estar com aquelas pessoas com as quais Ele tem colocado diante de você. Porque não é o bastante dizer que os relacionamentos que você tem são importantes. Se você não provar isso de maneira prática, se você não colocar isso de maneira clara. Veja o que João disse na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, muitos de nós, queridos, falamos muitas coisas, dizemos muitas coisas, mas não vivemos o que de fato deveríamos viver. E eu me incluo nisso. Porque, por vezes, falhamos naquilo que estamos dizendo fazer. Por isso é que eu e você precisamos entender que os relacionamentos, eles tomam tempo. Eles tomam esforço da gente. E a melhor maneira nesse momento de soletrar o amor que nós temos para com a pessoa em si, se chama TEMPO. Tempo. Eu não sei como você lida com o seu, mas é algo importante para a gente pensar e refletir. Por isso é que nós precisamos entender que sempre que damos o nosso tempo, estamos fazendo um sacrifício. E o sacrifício é a essência do quê? Do amor. Ou seja, Jesus, ele estava na sua glória lá, ele desce da sua glória, encarna, ele vive conosco, ele gasta tempo com a gente, ele causa aquela empatia, ele vivencia a sua vida constantemente para que eu e você pudéssemos ver o quanto ele se importa conosco. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o que eu e você precisamos, a partir daqui, pensar, a partir daqui, refletir, é justamente o sacrifício que eu estou fazendo para acompanhar, por exemplo, a minha família nesse tempo. As pessoas que eu digo me importar nesse tempo. Porque é fácil a gente dizer, eu amo fulano, eu amo ciclano, eu me importo com você. Mas na prática, a gente não vê isso. E eu me incluo nisso. Porque todos, muitas vezes, trocamos as coisas. E é então, justamente pensando nisso, queridos, é que nós não podemos deixar para amanhã. O melhor momento para você amar alguém, o melhor momento para você demonstrar que você se importa com alguém, não é amanhã. Até porque amanhã nós não sabemos se vamos estar lá. É o agora. Então até aproveite, se você de repente está acompanhando esse momento de reflexão com pessoas que você ama, dê um abraço nela aí. Diga para ela o quanto você se importa com ela.
Porque às vezes nós não vamos ter uma outra chance de dizer isso. Do nada, a nossa vida, ela pode se esvair da nossa mão, assim como essa imagem, porque a nossa vida é frágil. Pedro vai dizer que ela é como a flor da erva que se seca do dia para a noite. Então eu não posso ficar deixando para amanhã, eu não liguei para o meu pai, eu não liguei para o meu filho, eu não liguei para o meu cônjuge, eu não liguei para as pessoas a quem eu amo. Esse é o tempo, esse é o momento. Porque talvez nós não tenhamos um outro momento para fazer isso. E é então, pensando nisso, que eu e você precisamos entender que, às vezes, a ideia de procrastinar, a ideia de deixar para depois, é até uma resposta válida. Mas, quando a gente fala de amar, quando a gente quer demonstrar para as pessoas aquilo de fato é importante, isso não pode ficar para depois. Isso precisa ter prioridade máxima nas nossas vidas. Porque eu sempre digo que, às vezes, é melhor nós errarmos por demonstrar muito amor e carinho do que simplesmente não demonstrar o necessário ou aquilo que a pessoa, então, precisava. Então, olhe o que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, ou seja, o presente momento, agora, façamos o bem a todos. Não fique assim dizendo, a hora que esse isolamento passar, a hora que o Covid acabar, a hora que as coisas... Não, aí eu vou ser uma pessoa diferente. Não seja para amanhã, seja agora, seja nesse presente momento. Ame agora, ame nesse presente momento. Demonstre justamente essa percepção agora. Porque se eu simplesmente ficar deixando para depois, depois eu vou fazer, quantos planos você fez para esse ano e não deram certo? Quantas coisas você, de repente, direcionou para a sua vida para que elas acontecessem e não aconteceram? Você teve que mudar os seus planos, você teve que remodelar a sua agenda, você teve que lidar com as suas escolhas, você teve que refazer o seu planejamento financeiro, ou refazer. Você teve que apertar e deixar coisas que outrora você julgava ser importante. Porque a gente vê simplesmente que a nossa vida ela tem essas nuances de altos e baixos. E é justamente pensando em tudo isso, meus queridos, que eu e você precisamos fazer o bem agora, nesse presente momento. Olha aqui, Paulo também vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente sabe quanto tempo nos resta. E é justamente pensando nisso que a gente não pode deixar de fazer o bem a quem precisa. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer para o meu próximo, olha, agora eu não posso, agora eu não... Se eu tenho condições. Olha o que Salomão disse lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 27 e 28. Eu não posso dizer ao meu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se eu posso ajudá-lo hoje. Então, se eu posso ajudar hoje, por que não fazê-lo? Por que não demonstrar isso? Queridos, o que essa quarentena e essa pandemia tem nos ensinado é justamente aprendermos a compartilhar com as pessoas aquilo que elas necessitam e aquilo que até então nós considerávamos como só nosso. Nós precisamos de altruísmo. E eu sei que tem muita gente passando necessidade nesse momento, por conta do desemprego, por conta
da situação financeira que tem atrapalhado diversas pessoas. É o medo. Mas sabe, olhando para tudo isso, nós precisamos justamente ser instrumentos de Deus, ser Jesus Cristo aqui nesse mundo, aqui neste momento, para demonstrarmos então quem de fato Ele é. E aí uma pergunta para a gente pensar é: por que agora é o melhor momento para eu expressar o amor? Porque esse é o momento. Por que eu não posso deixar para depois? Por que eu não posso deixar para o próximo mês? Por que eu não posso deixar para quando acabar a pandemia? Primeiro, a gente não sabe até quando a gente vai ter oportunidade. Tem pessoas que estavam abastadas até agora, mas que perderam muita coisa e agora já não tem mais nada e está precisando agora da ajuda das outras. Então a gente não sabe quando a gente vai ter oportunidade, até por conta da nossa própria vida. As circunstâncias, elas mudam. As pessoas, elas morrem. Os filhos crescem e depois não vai adiantar simplesmente a gente ficar chorando. Poxa, eu devia ter ficado mais com fulano. Poxa, eu devia ter dado mais tempo. Eu devia ter acompanhado mais aquela minha filha, aquele meu filho. Não vai adiantar a gente ficar chorando por aquilo que não fizemos, queridos. Nós não temos nenhuma garantia do amanhã. Então, se eu quiser realmente expressar o amor, se eu quiser demonstrar o carinho, não posso deixar isso para depois. Porque o melhor momento é justamente agora. É justamente enxergar a maneira como Deus quer que eu faça. Isso faz sentido para vocês? Isso de fato mexe com a nossa vida, não mexe? É por isso que a gente precisa ter consciência de que algum dia a gente vai estar diante de Deus. E imagine que quando você chegar diante de Deus, você precisa fazer algumas considerações diante dele. Primeira, como você vai explicar aqueles momentos em que os projetos e coisas foram mais importantes para nós que as pessoas? Quando Deus perguntar, viu? Tinha pessoas com fome, tinha pessoas com sede, tinha pessoas necessitadas. Aí você vai dizer para ele, não, Deus, olha, sabe que eu era uma pessoa muito ocupada, né? Eu tinha que fazer muita coisa. Quantas vezes nós trocamos os nossos projetos pelas pessoas? Quantas vezes nós deixamos de lado as pessoas em prol do que era mais importante simplesmente para nós? Nós precisamos, meus queridos, aprender a lidar com tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. E a partir daí, então, perguntarmos com quem nós precisamos começar a passar mais tempo. Pensa aí um pouquinho. Quem é a pessoa que você não está vendo? Será que é aquele amigo? Seu pai, sua mãe? Seus irmãos? Seu cônjuge? Seus filhos? Aqueles amigos? Quem eu preciso passar mais tempo? O que nós precisamos eliminar de nossa agenda para tornar isso possível? Porque de repente você fala, nossa, mas isso é impossível, eu não consigo. Lembra-se que se eu quero, de fato, demonstrar a importância que essa pessoa tem para mim, eu preciso fazer sacrifício, porque sacrifício está ligado ao amor. Então, que sacrifício a gente precisa fazer para que isso, de fato, aconteça? Então, eu termino aqui dizendo que a melhor utilidade que nós podemos dar à nossa vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo que você gasta com as pessoas que você diz amar. E é por isso
que nós precisamos entender que não podemos deixar para amanhã. O tempo, o momento, é o já, é o agora. Porque talvez você não tenha amanhã para abraçar, para ouvir a voz, para falar com essas pessoas. Que a gente possa pensar em tudo isso. E a partir daí, parar para refletir sobre qual é o valor que eu estou dando às pessoas à minha volta, aos meus amigos, às pessoas que eu digo e realmente amo. Como elas estão olhando para mim, como elas estão encarando a minha vida. Porque, queridos, nem sempre nós demonstramos de fato aquilo que é importante. Então eu queria levar você a essa reflexão. Eu queria levar você a esse momento para que você pudesse, a partir daqui, entender o quanto Deus, Ele anseia por ver justamente você na presença dEle. Por ver você diante daquelas pessoas que talvez faz um tempo que não ouvem sua voz, não vem uma mensagem sua. Eu queria que ao terminarmos este momento, se de repente você chegou à conclusão de coisas assim, que você pegasse o seu telefone e que você pudesse ligar. Você pudesse dizer, olha, você é importante para mim. Eu quero demonstrar isso para você de maneira clara. Comece, de repente, porque é justamente olhando para todas essas questões que a sua vida ela vai ter um real significado. E que Deus, de fato, vai trazer para mim e para você uma direção. Tem um cântico bem antigo e que fala do quanto Jesus ele fez por mim e fez por você. Quando naquela cruz ele pagou um alto preço. E se você de repente não conhece essa música, esse cântico, eu queria que você ouvisse a letra. Se você conhece, você pode cantar comigo e pudesse colocar a sua vida diante de Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na
aqui, que pagaremos um preço por sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor, o Senhor como ninguém conhece a nossa vida, o Senhor como ninguém sabe como está o nosso coração e o quanto de amor nós temos demonstrado àqueles que estão à nossa volta. Mas queremos, ó Deus, sermos desafiados nessa noite, Deus, a buscarmos a fonte do amor que é o Senhor. Ó Deus, às vezes existem tantas coisas que nos afastam, existem tantas coisas que nos deixam com o coração tão insensível. Mas nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, colocando as nossas vidas para que o Senhor trabalhe, ó Deus, em nossos corações. E assim como o Senhor um dia se entregou por nós, nós queremos, ó Deus, também nos entregar por aqueles, ó Deus, que estão à nossa volta. Então, ó Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos corações, ó Deus, para que juntos possamos compreender, ó Deus, a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, ó Deus. E assim possamos, diante de Ti, ó Deus, saber que o Senhor deseja que possamos demonstrar quem Tu és, quem o Senhor representa, ó Deus, em todo o nosso redor. É o que pedimos a Ti, Deus. Sustenta cada vida, sustenta cada coração e nos fortalece para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que você possa pensar em tudo isso que nós colocamos, que nós falamos, e assim você possa guardar essas palavras no seu coração. E como eu disse, sair desse momento diferente, pensando justamente nas pessoas que são importantes para você, porque são para elas que você vai deixar um legado. A gente não sabe quanto tempo nos resta, a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar de pé. Então, aproveite esse momento, aproveite esse instante para dizer às pessoas com quem você convive e a quem você ama o quanto você se importa com ela. Tá bom? Deus abençoe, que o Senhor fortaleça as nossas vidas e que sejamos Jesus aqui neste mundo. Demonstremos amor de maneira em que possamos dar sentido para aquilo que somos e possamos dar sentido para aquilo que fazemos. E a partir daí, então, possamos não deixar para depois o que podemos fazer hoje. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e que Deus, assim, nos abençoe e nos fortaleça.